E aí, povo de Deus, turma memorável, agora a gente vai chegar no dia 14 do nosso Clube de Leitura Compartilhada e o livro é O que é uma Igreja Saudável. Vou trazer aqui a percepção na página 68, 69, até o final do capítulo, e eu vou trazer alguns pontos, ainda com base no que nós conversamos no dia 13, tá? Nós falamos lá que a gente precisa entender que é necessário ouvir e seguir a palavra de Deus, e que a gente consegue dividir isso não entre aqueles que evangelizam, pregam, e os que não pregam, evangelizam, cantam, e sim aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra, e aqueles que não fazem dessa forma. Aí, no versículo 14, ele chega dizendo o seguinte: é exatamente por essa razão que ele fala para os crentes de Éfeso que eles haviam sido unidos em Cristo depois que ouviram a palavra da verdade e o evangelho da salvação. Mais uma vez ele nos desafia, e nessa sessão o autor enumera várias situações onde a palavra de Deus é ministrada, e o apóstolo Paulo, por exemplo, fala aqui em Filipos, Éfeso, para a igreja de Tessalônica, para o próprio discípulo Timóteo e por aí vai. E ele vai confirmar isso, ele vai afirmar categoricamente que a igreja saudável tem a necessidade de ouvir e praticar, ouvir e seguir. É por isso que vários momentos da Bíblia Sagrada ele trata desse ponto. Por exemplo, aqui uma outra situação, o Paulo vai falar para Timóteo que os presbíteros que este Timóteo escolheria para a igreja tinham de ser aptos para ensinar. Aptos para ensinar, enquanto os diáconos que serviam em sua igreja deviam conservar o ministério da fé e a consciência limpa, lá em 1 Timóteo capítulo 3. E ele fala também, continua falando no capítulo 4, na próxima carta, de 2 Timóteo, ele fala o seguinte: Paulo diz a Timóteo que seu trabalho se concentrava em coisas essenciais, como o que, por exemplo? Pregar a palavra, seja em tempo ou fora de tempo, mas que pregue, que corrija, que repreenda, que exorte, que ensine com toda longanimidade e doutrina. Gente, é impossível eu ser saudável, a minha igreja ser saudável, se eu não tenho a palavra de Deus como regra, se eu não visualizo a palavra de Deus como ponto de orientação. Eu preciso me abalizar do Evangelho e da Palavra de Deus. Ele finaliza esta sessão com um chamado para o dia 15, para o nosso dia 15, na verdade. Ele fala: o que mais Deus nos ensina em sua palavra a respeito de uma igreja saudável? Para o autor, são 9 marcas essenciais para uma igreja. E aqui onde nós vamos começar o dia 15, tá? Marcas essenciais de uma igreja saudável. De hoje, que nós possamos ter reforçado a necessidade de ouvir e seguir o evangelho de acordo com a palavra de Deus. Com alguns exemplos: Paulo a Filemon, a Tessalônica, a Filipos, a Éfeso, que foi o que nós lemos, e também ao jovem pastor Timóteo, quando ele fala: prega a palavra em toda situação, corrige, exorta, prega sem medo nenhum, com toda longanimidade e doutrina. Pense nisso, fique na paz de Cristo e seja memorável.